Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos à estreia do nosso podcast Entre Médicas. Estamos muito entusiasmadas em poder contribuir, nem que seja um pouquinho, para a vida de vocês, através de conversas descomplicadas em saúde. O tema deste primeiro episódio é como identificar se eu estou diante de um profissional que segue uma falsa ciência e como se blindar desses profissionais que atuam de forma duvidosa. Eu me chamo Janaína Trentin, sou médica geriatra e tenho aqui comigo duas excelentes colegas médicas, a Caroline Cáurio, gastroenterologista e nutróloga, e a Júlia Poesan, endocrinologista e pós-graduada em nutrologia. Nós vamos começar a nossa conversa falando das nossas motivações para começar esse projeto. No meu caso, eu venho há tempo sentindo que faltava uma fonte de informação de qualidade em saúde para as pessoas na internet. Muitos colegas ingressaram nas redes por uma necessidade de posicionamento e acabam, como nós, compartilhando conteúdo educativo. Porém, eu tinha notado que a gente tem um pouco de dificuldade em tornar mais simples e menos chata essa forma de passar essa informação adiante. E paralelo a isso, existe um oceano de conteúdo supostamente educativo, né, gurias? Que acaba mais servindo para gerar confusão e ansiedade nas pessoas do que para educar. E eu, particularmente, tenho uma empatia pelo leigo, porque até pouco tempo atrás, né, eu era relativamente leiga nesses assuntos, eu me sentia confusa, né, mesmo estando na faculdade, enfim, e não conseguia discernir muitas vezes o que era certo, o que era errado, do que vinha sendo compartilhado logo que deu aquele boom do Instagram, né. Então agora, depois desse considerável tempo de formação, de estudo, de experiência, eu tenho tido vontade de compartilhar esse assunto para além das nossas rodas de conversa. Algumas pessoas proclamam que o médico tem autonomia, né, que é o direito de tomar as condutas que ele julga adequado. O problema que nós temos enxergado é que essa autonomia tem esbarrado em outro princípio ético, que é a não maleficência. Ou seja, muitas vezes esses profissionais acabam por causar mal aos pacientes. Nós acreditamos que as pessoas precisam de um contraponto mais sensato sobre diversos temas de saúde. E é por isso que eu estou aqui. Agora fala para o nosso querido público, Carol, quais foram as tuas motivações para entrar nessa jornada desafiadora de criar um podcast do absoluto zero? Na verdade, eu tô aqui só porque são vocês, né? Vamos combinar. Começa por isso. Então, para todos que me escutam, né? A minha principal motivação, eu acho que é o meu paciente e as pessoas que me cercam. Até meus familiares e meus amigos mesmo, porque é inegável hoje em dia que as redes sociais elas se tornaram um lugar mais frequentado pela sociedade. Então, tá todo mundo em várias redes, é Instagram, é Facebook, WhatsApp, é outra rede social, enfim. E essas redes, elas são importantes para a socialização e tudo mais, mas elas também são conhecidas por disseminar informações que são imprecisas, distorcidas e até mesmo falaciosas mesmo. E isso acaba, na minha opinião, levando com que o público leigo ele acabe se encantando facilmente pelo que eu chamo do canto da sereia que se ouve nessas mídias, né? Visto que é sempre um papo muito sedutor. Então, aquelas expressões que a gente tá cansado de ouvir, né? Vou revelar algo que nunca foi dito antes, ou ainda, eles não querem que você saiba, são comuns e acabam podendo levar a uma percepção distorcida da realidade, do que são os tratamentos adequados, diagnósticos adequados, enfim. Por muito tempo eu acabei me deparando com o fato de só encontrar esse perfil de profissionais no Instagram, por exemplo. Logo ali, principalmente antes da pandemia ou em torno da pandemia, acho que isso foi muito comum. Aí, refletindo sobre isso, né, eu lembrei daquela famosa frase sobre o silêncio dos bons. E aí eu percebi que se a gente, médicos éticos, responsáveis, enfim, optarmos por permanecer em silêncio diante desses golpes midiáticos todos que vêm acontecendo, os pacientes leigos, eles nunca vão ter um contraponto. Então, acho que esse é o principal fator que me faz estar aqui. Eu acho também que o Instagram, apesar de todos os desafios, ele pode ser uma ferramenta realmente valiosa para os médicos, para nós médicos, né? A gente pode, então, e é por isso que a gente está aqui, na verdade, utilizar para levantar e responder questões
que são feitas pela mídia, esclarecer as informações imprecisas que ocorrem e desmascarar mitos sobre saúde. Acho que isso é fundamental, além de trazer informação de qualidade, sempre baseada em evidência científica mais adequada, sem deixar, sem abrir mão de trazer aquilo que é inovador e moderno também para o nosso paciente, né? Então, acho que por isso, né, para tentar, porque eu acredito que é fundamental dar para o meu paciente essas informações de qualidade, é que a gente está aqui junto hoje. Então, na verdade, são várias motivações, eu acredito. Uma delas a Carol citou ali, que é o fato também de a gente não saber se fica quieto, não fica. E por muito tempo eu acreditei que eu não deveria me meter nesse mundo, comprar essas brigas. Quem sabe eu comprasse outras brigas, mas não essa, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai vendo, né? E principalmente com próprios familiares, com pacientes, que eles acabam correndo riscos por aí, escutando a respeito de situações, de tratamentos que não são seguros, que são inadequados, e que a gente sabe, né, disso, e a gente tem esse potencial muito grande de levar o conhecimento correto para a população, e a pessoa ter a capacidade, sempre defende muito isso, né, gurias, vocês também, da pessoa ter também a sua autonomia, né, ter o livre-arbítrio ali de escolher o que quiser fazer, mas para isso ela tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, isso eu sempre fiz dentro do meu consultório, sem maiores dificuldades, e por muito tempo não sabia se levava isso adiante ou não, mas sou libriana, né? A pessoa que luta lá sempre pela justiça, a injustiça me deixa, assim, doida, e aí acabou que chega um momento que não dá mais pra ficar em cima do muro, não dá pra ficar mais escondida, e aos poucos, e claro, aliado a bons profissionais, a colegas que a gente confia, aqui com vocês com certeza, né? A gente vai se unindo e tirando também um pouquinho mais às vezes da vergonha da rede social, né, do desconforto, e a gente vai apoiando uma outra, porque na verdade não é em nosso prol, é em prol dos pacientes, assim como na nossa consulta, cada uma no seu consultório é. E que bom que a gente tem essa possibilidade, essas ferramentas, né. Inclusive, a gente tava revisando, assim, tem 94% da população acaba buscando informação na internet sobre saúde, né, em sites de pesquisa, Google, enfim, e é um número muito expressivo. Inteligência artificial agora, hoje em dia. Então, a gente precisa também fazer o nosso papel e por que não, na verdade, não é um por que eu faria, agora já virou um por que não faria. Então, a gente vai em frente, né, e acho que nosso objetivo comum aqui, de fato, é trazer conhecimento para a população em geral, para as pessoas poderem ter a capacidade de identificar bons profissionais, né, e proporcionar, de fato, essa autonomia da pessoa, ter a liberdade de escolher o que ela quer para o seu corpo e, principalmente, baseado em segurança para ela e no que realmente é de verdade. Perfeito. Então, a gente vai... Nosso objetivo de hoje, a nossa temática de hoje, na verdade, para introduzir aí esse mundo de grandes incertezas, é como a gente identifica uma falsa ciência, né? E aí, Jana, nos inicia aí pra gente, começa aí falando a respeito. Pois é, nós quebramos a cabeça aqui pensando assim, como que a gente falaria, né, para um leigo, uma pessoa que não é da área, como identificar, né, que profissional pode estar agindo talvez de uma forma um pouco duvidosa. Então, o que a gente achou de mais interessante é o que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Para isso, a gente vai começar explorando, assim, como e quando começou esse movimento que se mostra contrário a todos os consensos médicos, se proclama como a solução de todos os problemas e, pior, ainda coloca o médico tradicional, que seríamos nós, né, como os desatualizados e os vendidos para a indústria farmacêutica, né? Como que começou isso? Então, na década de 60, um bioquímico chamado Linus Pauling tinha uma teoria, né, de que seria possível otimizarmos a nossa saúde, melhorando a composição bioquímica do nosso corpo. Em outras palavras, né, utilizando nutrientes, vitaminas, minerais e outros compostos naturais, seria possível manter a nossa saúde em dia. Eis o início de uma teoria chamada medicina ortomolecular, em que o orto seria um prefixo para correto, né? Seria a concentração correta de moléculas no nosso corpo. Esse correto, tá bom.
Supostamente. Essa teoria ganhou popularidade no Brasil por volta dos anos 80 e atualmente é um dos braços da chamada medicina integrativa. O que tu acha disso, Carol? A ideia parece tentadora, né, na teoria, mas na prática faltam estudos de rigor, qualidade técnica e acaba, por muitas vezes, ser bastante perigosa, né? Um exemplo desses, que anda na mídia atualmente bastante, é a soroterapia. A soroterapia, ela tá, agora até semana passada foi notícia do Fantástico, né? Mas elas são, então, terapias injetáveis, elas existem já há muito tempo e são, sim, uma forma validada de administração de medicamentos ou soluções diretamente na corrente sanguínea ou em tecidos, músculo, enfim. E essa rota, ela é necessária em muitos casos, em várias condições médicas, onde a terapia oral não é uma opção viável ou não está sendo suficiente para esse paciente. Então, por exemplo, um paciente que tenha sido submetido a uma cirurgia digestiva, um paciente pós-bariátrico que está com alguma necessidade de reposição onde a terapia oral não está sendo suficiente, um paciente que tenha ficado, por exemplo, com uma síndrome do intestino curto após uma ressecção intestinal importante. Esse paciente, ele efetivamente tem indicação de fazer uma soroterapia, na verdade, é uma terapia com suplementação injetável, né? Paciente com doença inflamatória intestinal grave, doença de Crohn, paciente com doença celíaca, enfim, onde o paciente não está conseguindo absorver pelo tubo digestivo, que é a rota natural, oral, enfim, a gente teria indicação de utilização da soroterapia. Um paciente que está desidratado, um paciente, enfim, uma doença mais grave, que precisa de um antibiótico endovenoso, não é uma via ineficaz, mas do jeito que tem sido utilizado hoje, o que a gente tem visto hoje em dia, né, são muitas promessas, sempre de uma clínica médica, onde tem um entorno muito belo, muito atraente, acaba tendo representações por influenciadores digitais, por artistas nas redes sociais, e tem sempre aquela promessa de mais energia, redução do estresse, melhora da imunidade. Agora, acho que nesse do Fantástico falava até que a mulher queria dar um glow na pele, enfim. Quem não quer isso, né? Mas, gente, quando a gente pensa que a gente precisa lançar mão disso... Bom, isso dá papo para outro podcast daí, né? Mas que a gente precisa lançar mão de outras coisas que não... Alimentação saudável, horas de sono, atividade física regular. Então, será que a gente não tem que ajustar um pouquinho melhor a nossa vida para depois a gente pensar em fazer coisas que não têm evidência, na verdade, né? E algumas vão mais longe ainda, o que eu acho mais grave. Não sei se posso colocar na balança, mas na minha cabeça é mais grave. Promessa para a cura do câncer. Promessa para esclerose lateral amiotrófica, que eu já vi. Promessa para cura de esclerose múltipla. Gente, isso não tem respaldo nenhum na literatura. Não tem evidência. E as pessoas estão vendendo como se isso fosse um milagre médico que os médicos malvados da medicina tradicional estão negando que o paciente tem acesso. Então, isso para mim é criminoso e... Os pacientes que estão desesperados por uma resposta, eles acabam ficando muito à mercê desses profissionais. Muito vulneráveis, né? Exatamente. Esse é um exemplo, né, Júlia? Tu tem outros exemplos vários. Tenho vários para citar, mas, por exemplo, nenhuma dessas terapias também é isenta de riscos, né? Uhum. A gente, na residência, inclusive, a gente já viu, na época a Carol também, não sei se vai recordar, que a gente viu uma intoxicação por vitamina D, que na época não era muito frequente, hoje em dia é muito frequente, onde o paciente acabou, assim, acabando com a sua qualidade de vida, ficando acamado, enfim. Insuficiência renal grave, Só que as pessoas não veem isso, né? Só veem o que... Até porque, geralmente, né, convenhamos, a gente não vai sair falando por aí o que a gente não gostou, o que fez mal pra gente. A gente só fala, né, o que deu certo. Mas uma das coisas que mais ocorrem e que eu acabo encontrando mais no dia a dia é a respeito, por exemplo, do chip da beleza, né? Do implante hormonal, que antes era só para as mulheres na menopausa e agora já acabou
popularizando de uma maneira onde está indo para mulheres durante a idade fértil, né? E lembrando que é diferente do que o implante relacionado à contracepção, isso é uma outra situação, né? Isso também causa confusão. Então, assim, na verdade, além de assim, atrapalha, né? Atrapalha mesmo quem não quer cair nessas lorotas. Eu vi chip de metformina agora. Sim, agora tem. Então, assim, é um absurdo, né? E, por exemplo, o chip hormonal, né? Primeiro que, assim como a Carol falou, não tem hormônio que vai fazer papel do que alimentação, do que atividade física, um sono bem regulado e outras questões, outros controles também de estresse. E, além disso, eu sempre falo para os meus pacientes, né, para as minhas pacientes, no caso dos implantes hormonais, que a gente sabe que a medicina evolui, e que bom que ela está evoluindo numa velocidade galopante, mas o que eu posso dizer hoje, porque a minha preocupação não é diferente, talvez, eu não faço medicina só por amor, né, é meu trabalho também, também preciso me sustentar, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho o paciente na minha frente, eu não enxergo cifras, né? Eu enxergo uma pessoa como um todo, onde eu quero dar um olhar integral, quer dizer que eu quero olhar a pessoa como um todo, não olho só o hormônio, não olho só a tireoide, não olho só o diabetes, mas, ao mesmo tempo, ter essa capacidade de propor para a pessoa um tratamento seguro, onde ela vai ter benefícios, e isso acaba esbarrando muito nessa questão das evidências atuais, né? Onde, por exemplo, eu sempre falo, hoje, tal dia, né? Eu posso te dizer que não temos evidências de segurança. Não estou dizendo que se a pessoa usa o hormônio, não vai sentir, de repente, alguma coisa ou outra, mas será que isso é seguro? Será que isso não vai aumentar o risco de infarto, de derrame? Longo prazo, né? Exato. Será que isso vale a pena correr esse risco? Sempre falo, não quer dizer que quem sabe daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez 5, isso que eu esteja falando hoje já fique para trás, e aí já se encontre maneiras mais seguras. Mas a gente não sabe, né? A gente não tem como... A gente não vai construir um prédio baseado num material que a gente não tem a procedência segura, sem saber o que vai acontecer depois, né? E a respeito, assim, de como a gente seguir identificando esses profissionais... acho que a gente tentar dar essas dicas para o pessoal, acho que vai ser interessante, né? E aí, além disso, além da soroterapia, do chip da beleza, também tem, hoje em dia, agora tem ressonância biomagnética, biorressonância, já nem sei, porque não... Biorressonância. Então, assim, E aí, a nossa ideia aqui é também sugerir, né, algumas dicas para que vocês aí em casa não fiquem em dúvida na hora de procurar, porque às vezes a gente tá procurando um bom profissional, às vezes não é aquilo que a gente... Isso é uma outra coisa que eu vejo muito, sabe, gurias? No consultório, pessoas querendo segunda opinião, porque a pessoa vai procurando uma coisa no profissional. Por exemplo, me aconteceu muito de mulher vir me contando que foi procurar ajuste para contracepção, e aí foi lá e ofertaram para ela um chip da beleza, e ela não queria aquilo. Então, é complicado, né? Então, vamos tentar ajudar o povo por aí. Certo, Verdade. perfeito. Eu vejo, assim, que essas teorias que propagam isso, no fundo, elas se propagam como ciência, né? Então, é aquele lobo em pele de cordeiro, assim, né? Parece que é ouro, mas não é, tá reluzindo ali e tal. E como que um leigo vai entender, assim, como identificar o que é certo e o que é errado nisso tudo? A gente tem algumas pistas, tá? Mas para vocês terem uma ideia, assim... a base dessa teoria, né, é que a falta de um nutriente, de uma molécula, de um hormônio, seria responsável por alguns problemas de saúde. E essa ideia é uma ideia muito fácil de vender, porque ela parece fazer sentido, né? Mas quando a gente está falando de ciência, fazer sentido não basta, né? O próprio Linus Pauling, que foi o pioneiro dessa ideia, né, teve o fim da sua carreira como cientista completamente frustrado, porque ele não encontrou uma comprovação científica de fato para uma das suas principais teorias, que era de tomar uma dose elevada de vitamina C, curaria ele da doença dele, que era uma doença renal crônica, tá? Então, esmiuçando esse problema, né? Desde os tempos antigos, a gente observa a natureza, né? Todo o tempo o nosso cérebro fica fazendo conexões, né? E tentando encontrar relação de causa e efeito entre acontecimentos, né? Antigamente, né, uma ciência mais arcaica, o simples fato de observar uma coisa era suficiente para afirmar, né? À medida que a nossa ciência foi evoluindo, a gente foi identificando que algumas afirmações que pareciam fazer sentido nem sempre eram confirmadas quando postas à prova. A gente tem diversos exemplos disso ao longo da história, né? Sendo um deles na cardiologia, que, por exemplo, sabia que o paciente com infarto que tinha arritmias morria mais.
Disso, a partir dessa afirmação, se postulou que dar um medicamento antiarrítmico, ou que evitasse arritmias nesse paciente, diminuiria o risco dele morrer. E quando foi conduzido um estudo, né, tentando comparar pacientes que recebiam esse medicamento e os que não tomavam, verificou-se, na verdade, o contrário. Então, o medicamento, ao invés de diminuir a chance do paciente morrer, ele aumentava. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma medicação que, na teoria, na hipótese, ela é maravilhosa e, na verdade, quando vai ver na prática, acontece muitas vezes o contrário. Então, avaliar um mecanismo de ação, que é, por exemplo, ver lá no livro de fisiologia, né, a ação direta de um hormônio num tecido do nosso corpo, né, e tirar uma conclusão quase direta disso, não segue um verdadeiro princípio científico, né, um raciocínio científico, né. O mecanismo de ação é só uma base para uma hipótese, uma teoria, né. A partir disso, a gente precisaria avaliar se a deficiência desse hormônio está associada a alguma alteração nesse tecido, né? Isso seria uma informação um pouquinho mais aprofundada, mas ainda insuficiente para motivar a prescrição desse hormônio, né? Para a gente entender se um medicamento, nutriente, molécula, hormônio é capaz de tratar alguma condição, é preciso muito, muito mais que um estudo observacional, né, gurias? Porque a gente precisa comparar esse fator que está sendo estudado a um neutro, né, que seria o placebo, né? Entender se realmente teve um fator, esse fator foi associado a alguma melhora ou isso teria acontecido pelo simples passar do tempo, pelo acaso, e também tentar encontrar outros fatores, né? Isso é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. A Júlia aprendeu bastante sobre esses assuntos no mestrado que ela fez, né, Ju? Fala aí para nós. Sim, e um exemplo que traz bem para nossa prática aqui do que a gente está falando, né? Por exemplo, o tema, né, a temática do meu trabalho de conclusão era uma revisão, que a gente chama de uma revisão sistemática e meta-análise. O que isso significa, né? É verdade, a gente estuda os estudos com melhores evidências que têm baseados né, num determinado período a respeito de um determinado assunto. E isso é uma outra coisa que foi bem discutida na hora da banca, né? Porque, na verdade, a ideia era muito legal, não deixou de ser, mas aí avaliava, por exemplo, fraturas em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, e obesas e não obesas. Só que, assim, a gente percebeu que laboratorialmente, em níveis, em certos exames, tem diferença, né? Mas que, na hora de traduzir para quem quebrou e quem não quebrou o osso, isso não fez tanta diferença assim. Então, para ver como nem sempre o número lá do exame, de fato, ia traduzir para a prática clínica daquela pessoa, que no final das contas é o que importa, né? Sim. Que é que vai realmente interferir na qualidade de vida daquela pessoa ou não. E que é o que acaba, na verdade, fazendo com que esses profissionais se utilizem desse tipo de artigo para iludir e trazer evidência científica para o paciente leigo. Exato, né? E aí o que acontece, né? E como a Jana comentou ali, não ter uma plausibilidade fisiológica, né? E na hora que também a pessoa que fala, ela consegue botar termos bonitos, né? E envolver e encantar quem tá ouvindo. Isso nem sempre a gente tem que simplesmente comprar o que é falado, até porque a medicina não é uma ciência exata, né? E acaba que muitos profissionais que, no nosso ver, deveriam cumprir e arcar com aquela responsabilidade para com o seu paciente, inclusive sobre o que transmitem, não só sobre o remédio, o que vai acontecer, porque muitas vezes nesses casos, nós aqui, a gente pega complicações e as pessoas não voltam, né, para quem prescreveu o remédio. Inclusive, uma profissional de fora do estado veio um dia Eu lembro dessa história. Veio me contrapor, assim, mas é que eu não tive nenhuma... tenho milhares de tratamentos e nenhum problema como esse. Eu falei... não chegaram para ti, né? Porque não voltaram para ti, não voltam, vão para outros profissionais. Então, a gente acaba que a gente é responsável não só pelo que é feito, mas também pelo que é entendido pela pessoa, pelo que a gente transmite. E aí... vamos identificar esses profissionais que acabam prezando por essa ciência, porque, assim, não é sobre explicar a ciência, né? É sobre a prática clínica em si. E aí, a Carol vai começar nos citando ideias. Pode ser. Isso. Então, na verdade, respondendo a pergunta, né? Como o leigo pode identificar? Como não cair na conversa de profissionais
não éticos ou que sigam essa medicina pouco ortodoxa que a gente está falando aqui hoje. Posso abrir um parênteses? Essa questão dessa medicina... Claro que cada um tem as suas crenças, que às vezes as pessoas estão tão dentro daquilo ali que talvez não enxerguem. Mas assim, como a gente estava falando antes, não é que a pessoa é má por ser má, a pessoa tem um interesse outro, né? E aí, muitas vezes, o interesse vai ser, querendo ou não, financeiro também. Porque aquilo ali vai propiciar pra ela uma vida boa. Sim. E aí, ela começa a acreditar naquilo, ou ela ouve, e aí ela aprende de outros profissionais que já estão formados há mais tempo, que aquilo ali é uma coisa boa, fazem, inclusive, essa questão toda de explicar a fisiologia de um profissional pro outro. Sem ir atrás. O canto da sereia é não só pro paciente, né? É o canto da sereia do profissional pro outro. E cada vez mais a gente tem visto isso, assim, porque tem muita gente. Quando eu fui fazer a pós, não sei se a Carol teve essa impressão também, mas quando eu fui fazer a pós-graduação, eu pensei que ia encontrar pessoas com a mesma mentalidade que eu. Não. E eu me assustei, porque eu fiz minha pós na USP, eu falei, é um local das evidências, né? E aí me deparei com muita gente que tava querendo, assim, o que eu faço? Até hoje, grupo do WhatsApp, o que eu faço nesse caso? Aí a Jana responde, eu vou lá e copio a Jana. Não é assim. Não é assim. Né? Então, preguiça de pensar, né? E as pessoas têm que ter cuidado, porque infelizmente parece que de uma forma crescente tem surgido mais profissionais que estão de orelhada, como a gente fala, né? Exatamente. Cada vez mais. Então, é muito importante que o público leigo tenha pelo menos algumas noções de como não cair nesse papinho, ou como identificar profissionais, né? Nesse sentido que não ajam de forma tão ética. Acho que a primeira coisa é tentar verificar credenciais, verificar qualificações desse profissional. Então, uma forma extremamente eficaz é entrar no site do CREMERS e avaliar o registro de qualificação de especialista. Que é o Conselho Regional de Medicina, né? Isso, o Conselho Regional de Medicina. Ele vai ter lá o profissional que se diz médico cadastrado naquela especialidade, ele tem que estar cadastrado no conselho na especialidade que ele assumiu. Então, isso é uma forma de dar segurança para o paciente. Quer dizer que um profissional que tenha um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, não vai... É garantia de ética e segurança de atendimento? Não é. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Mas, pelo menos, significa que ele não pulou etapas, que ele fez toda... Porque, para tu ser especialista numa área, ou tu faz residência médica, ou tu estuda muito aquela área e faz uma prova que, geralmente, é uma prova muito difícil. Então, acaba que dá um certo respaldo de que aquela pessoa não tá ali... sem estudar, pelo menos, sabe? Sem ter uma base, né? Sem ter uma base, exatamente. Verificar a reputação do profissional, acho que é importante também, especialmente entre os pares, eu acho, a gente sabe que o doutor fulano é acostumado a fazer isso. A gente sabe que o doutor Beltrano é o doutor do chip, o doutor do cinto brega que tem, né? Aquela coisa, a gente sabe. Então, se o paciente tentar procurar com os profissionais que ele confie, que já o atendem, informações, acho que é importante também. Outra questão é perguntar, consultei com esse médico, estou em dúvida. Perguntar para ele sobre a abordagem que ele está levando, por que ele está tomando aquela conduta, por que ele está pedindo aquele exame, por que ele está oferecendo aquele tratamento, questionar. Lembrar, assim, que essas solicitações de exames que vêm prontas, assim, sem conhecer a história detalhada dos pacientes, às vezes... mas o doutor me pediu que eu preenchesse um questionário antes da consulta. Gente, o exame complementar, ele é complementar ao raciocínio clínico que é feito através de uma anamnese detalhada, que é a conversa com o paciente, onde eu vou perguntar sobre a história da doença, sobre a história pregressa dele, sobre a história social, sobre a história familiar. Vou examiná-lo. Depois dessa primeira etapa, se eu não chegar a alguma conclusão ou baseado nos possibilidades diagnósticas, vai ser o tipo de exame que eu vou pedir. Eu não consigo conceber como que um profissional pede uma lista de exames sem olhar a cara do paciente. Antes, e com elementos da tabela periódica que a gente nunca nem ouviu falar. Exatamente. Não é uma receita de bolo, né? A gente não... E aí a gente se questiona, e aí vai vir alguma coisa alterada, e o que tu vai fazer com aquilo ali? Precisa repor mesmo? Aquilo vai ser seguro, não vai? Se a pessoa não tem uma queixa relacionada a isso. Né? Acho que outra coisa que é importante também são sinais de alerta, que eu gosto de dizer na conversa, né? Então, aquela promessa de cura rápida. Comigo... Eu vou te contar o que ninguém te contou, eu vou dizer o que ninguém disse, eu vou te dar o que eles estão te escondendo porque eles são comprados pela indústria farmacêutica. Né? Isso aí já é um sinal de alerta de que esse profissional pode estar tentando te enganar um pouquinho.
pagamento também por serviços ou por tratamentos não convencionais, né, sem base científica sólida. Acho que isso também é um sinal que o paciente pode ficar um pouquinho mais alerta. E na dúvida, pede uma segunda opinião. É isso que a Júlia falou. Quantas vezes os pacientes chegam para nós, né, Ju, dizendo, eu vim aqui porque eu fui lá e eu achei que tinha alguma coisa errada. Ou às vezes ele até já caiu no canto da sereia, né? E ele volta dizendo, tô aqui, me acolhe e vamos ver o que dá para fazer. E é isso que a gente acaba fazendo, né, muitas vezes. Especialmente se isso for algo sério, acho que é importante procurar uma segunda opinião. Lembrar, né, que é a saúde. Ou até na dúvida, né? Não sei se é sério ou não, pode ser que eu acho que não seja, mas no fim das contas as repercussões posteriores podem vir a ser. Então, não custa, né, a tua saúde que tá em jogo, não custa Exatamente. confirmar. Sim. Uma outra questão, né, essa questão de ser uma exclusividade, de ser aqui na minha clínica é assim... uma glamorização, ostentação, né? Protocolos exclusivos, não existe, né? Claro que as coisas têm que ser individualizadas, obviamente. Tanto que não é um soro que vai dar para todo mundo, né? O mesmo soro para todo mundo, os mesmos pedidos para todo mundo de exames. Né? Na verdade, eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Das prescrições, né? Era... Parece ser individualizado e não é, né? Mas enfim. Cardápio de... soro. Exato. O que você está sentindo? O que eu vou escolher hoje? Gente, pelo amor de Deus. Não, né? Até porque, por exemplo, se eu tô me sentindo indisposta, fraca, cansada, eu posso estar só no meu período pré-menstrual. Uma de vocês pode estar com alguma deficiência de ferro, outra de vitamina B12. Pós-plantão, a vida só, né? Eu não me alimentei bem, enfim, não dormi bem. Então, assim, não é uma coisa, não é uma queixa, um resultado, um remédio, uma vitamina, não é isso. Né? Então, acho que ter atenção com relação a ostentações, a exclusividades, quando a conversa tá muito bonita, desconfia. Perfeito. Qual a tua ideia, Jana? Eu acho que é importante a gente frisar, assim, que a gente é conservador, entre aspas, nesse sentido de aguardar, né, uma evidência mais sólida para incorporar outras coisas, porque não é para menos, né? A gente tem pegado no nosso dia a dia as complicações dessas práticas, né? Então, a gente está querendo justamente alertar as pessoas, né? Essa é a nossa opinião, mas ela é embasada em várias coisas que a gente passa no dia a dia e também nos estudos que a gente já fez, né? Então, inclusive, até queria trazer aqui, né, mais umas pistas, né, sobre como identificar esses profissionais que muitas vezes estão agindo de forma inadequada. Eu estava fazendo um curso de interpretação de evidência, acho que eu falei para vocês, né? Do Igor Eckert. E tem uma aula de um professor chamado André Bach, excelente aula, que ele fala assim, como identificar uma pseudociência, né? Esses profissionais, eles costumam ser assim, comecem a observar, né? Esses profissionais, eles costumam ser muito hostis a questionamentos e críticas, diferente da gente, né? A gente tá aqui numa postura um pouco mais cientificamente, assim, humilde, como a Júlia falou, se surgir uma evidência daqui uns 5 anos, né? Não tô dizendo que eu nunca vou prescrever, se me mostrarem que é bom, não possa mudar de opinião em algum momento, né? Mas esses profissionais diferentes dessa postura, eles costumam ser hostis, eles ignoram o efeito adverso dos tratamentos que eles fazem, né? Comigo nunca aconteceu. Essa polarização, eu já prescrevi né? milhares. Qual medicamento que não tem efeito adverso, né? Não, e assim, uma polarização, né? Ou tu tem que ser medicina tradicional, ou tu tem que ser medicina alternativa. Também não é bem assim, né? Agora, qual medicamento, não importa se ele é um hormônio, se ele é uma vitamina, tudo tem um possível efeito adverso, né? Além disso, esses profissionais muitas vezes se mostram como heróis solitários, né? Eles trabalham nesses pequenos grupos que estão ficando cada vez maiores, infelizmente, e completamente opostos ao que a medicina tradicional fala, né? E ficam condenando, criticando, né? Esses medicamentos, como as estatinas, por exemplo, né? Que foram aprovados em grandes estudos, né? Contrariam as recomendações de consensos médicos. Tudo bem que a gente não vai pegar o guideline e aplicar de forma cega, né? Sem considerar, né, os valores do paciente, enfim. Mas eles criticam tudo isso, insinuam que esses outros médicos como a gente, né, são os vendidos para a indústria farmacêutica, né? Ficam criando teorias da conspiração a respeito disso. Ficam usando termos confusos para evitar discussões, né? E muitas vezes ficam se propagando
com base em testemunhos, né? Ai, mas na minha clínica isso tudo deu muito certo, não sei o que e tal. Isso não é um argumento válido, assim, porque as pessoas podem melhorar por outros efeitos, né? Por estarem... Efeito placebo, né? E por estarem se envolvendo em se cuidar, né? Só o fato de fazer isso, que é o Hawthorne, né? O efeito Hawthorne, já faz com que elas melhorem de certa forma, né? E por fim, como se não bastasse, quando tem alguma evidência, que geralmente é de má qualidade, vamos combinar, eles acabam exagerando essa evidência, passam essa informação adiante de uma forma meio sensacionalista e acabam gerando, inclusive, muitas vezes pânico nas pessoas, né? E isso é importante, né? Porque não quer dizer que não tem algum estudo que fale a respeito daquilo que ele está querendo, né? Que esse profissional, esse tipo de profissional está querendo confirmar, né? E levar adiante. Existem estudos, só que são estudos de péssima qualidade, ou que eles pegam um trechinho desse tamanho do estudo e tentam colocar aquilo como uma verdade, mas na verdade não é isso, né? Sim. Então, assim, não é porque tem um estudo que foi publicado que, nossa, isso tá super aprovado, né? Isso não tem isso. Não é assim, né? Tem se falado que mais ou menos 99% das evidências que são publicadas, né, hoje em dia são ruído, né? Esse é o termo que se usa, né? Ele é um ruído, é um barulhinho, ele não gera, na verdade, alguma repercussão real, assim, né? E eu acho que esse é o grande cuidado que a gente, como profissionais, assim, a gente tem que ter também, né? Porque a gente tá num meio onde a gente precisa, ao mesmo tempo, manter o que a gente já conhece, o que já vem mais robusto, mais estabelecido. E a gente tem que ter um olhar também aberto para o que está por vir. Mas, ao mesmo tempo, é um olhar aberto, não é um não querer ver, mas, ao mesmo tempo, saber o que fazer com aquela informação. Às vezes, por algum tempo, vai ser segurar aquela informação e ver o que vai ser o final de tudo, né? Sim. Pensando na segurança do paciente. Sempre, né? Em primeiro lugar, né? E Primum non nocere, né? Sempre. E bem nós que somos vendidos para a indústria farmacêutica, né? Porque se aí a pessoa prescreve o implante que paga para ela. A pessoa compra o manipulado, né? Eu prescrevo manipulado na farmácia tal que vem comigo. Vem que aqui eu já te mando os comprimidos. Gurias, a paciente chegou para mim semana retrasada. Ela disse, eu estava gastando R$2.000 em manipulados. E aí daí eu perguntei para ela, e resolveu? E ela, não, por isso que eu tô aqui. Mas eu questionei uma paciente também que me veio com essa questão também de manipulados, implante, e aí eu falei, ótimo. Eu falei, onde é que esse profissional mandava manipular? Era uma farmácia que ela mesma me indicou. E eu falei, ótimo, e ótimo pro bolso dela, né? Porque daí daqui a 6 meses tu vai ter que ir lá colocar ou fazer né? Total, aí vai lá fazer o implante de novo e segue naquilo ali, a pessoa não consegue sair daquele nicho ali, né? Eu digo que também a gente precisa orientar as pessoas a tomarem cuidado com esse pensamento mágico, assim, né? Acho que isso resume bem, né? Pense assim, ó, um vírus, tá? A gente enxerga um vírus? Não, é microscópico, né? Mas esse bicho, ele tem uma complexidade tamanha que todos os anos a gente tem que fazer uma vacina nova, né? Porque ali ele ficou mais forte e tal e vai infestar o nosso corpo de uma forma mais intensa, se a gente não estiver bem protegido. Agora, imaginem a complexidade de um corpo humano, né? E compartilhem, multipliquem isso por milhões. Assim, não dá para acreditar em solução simples, sensacionalista, para um problema que é complexo, né? Desconfiem desses profissionais. Meu Deus do céu. E se eu ler ou ouvir, né? Pelo amor de Deus. Medicina ortomolecular, integrativa, biorressonância, hormonologia. Que mais? Hormonologia é dose, né, pra Ju? chorar. Médico especialista em cannabis, que só prescreve cannabis pra tudo. Que horror. Homeopata. Terapeuta biodivino. Pronto, agora já... E o genital influencer, aquele que eu mandei pra vocês. Gente, não... Assim, ó. Enfim, E assim... né? Fuja. Fuja. Pelo amor de Deus, fuja. Assim, eu não tenho direito de procurar. Claro que tem, todo mundo tem liberdade de ir atrás disso, né? Agora, nós acreditamos que não vale a pena perder tempo com isso. Essa é a palavra, perder tempo. Porque muitas vezes tu ficou ali andando em círculos com um monte de terapias sem evidência que não são eficazes e que, além de tudo, podem causar malefício, né? Exato. Sendo que tu poderia ter ido por uma outra via, né? Enfim, eu falo como uma pessoa assim que detesta tomar remédio, né? Eu não sou eu evito prescrever medicamento a não ser que a pessoa não precise, né? A gente fala muito da questão do estilo de vida, né? Mas também não é a mesma coisa que sair enchendo as pessoas de manipulados, né?
Acho que é isso. Fala pra nós, Júlia. Não, eu ia comentar que além, né, de a gente dar todas essas dicas que já foram faladas pra pessoa leiga, né, eu acho que também é legal a gente trazer, porque às vezes os nossos próprios colegas, eles acabam nos vendo de uma maneira, por a gente, às vezes, querer falar um pouco mais sobre estilo de vida com o paciente, querer falar mais sobre alimentação, falar mais sobre atividade física. Eu não tô querendo tomar o local, né, de fala, nem a propriedade do educador físico, do nutricionista, não é isso. Mas é nosso papel também estimular a saúde do paciente, né, prevenir. Às vezes é o único profissional que o paciente vai ter acesso. Às vezes a gente vai ser a porta de entrada do E paciente. aí a gente ter essa visão integral, que é diferente da questão de medicina integrativa e alternativa, enfim, acaba também colocando uma blindagem, né, enorme dos outros colegas para com a gente, sendo que, pô, nem eles sabem, eles estão já nos enxergando distorcido, sem saber de fato o que está acontecendo, né? Então, também acho que fica a mensagem para os próprios colegas também, né? E um outro exemplo que eu acho que é interessante citar, né, e que acho que está muito em voga, enfim, é a questão, por exemplo, ali, hormônios bioidênticos, né? Aí, hormônio bioidêntico, é novo, é bonito, que nem os nomes todos ali que a Jana acabou de citar, né? O hormônio, como é que é? Hormonologia, enfim. Só que assim, na verdade, a gente já usa hormônio bioidêntico para tratar as pessoas há muito tempo. Levotiroxina. Exato. Então, assim, o hormônio da tireoide, quando as pessoas ou não têm a tireoide não está funcionando completamente, a gente precisa repor o hormônio da tireoide, né? Então, tem muita gente que usa Puran, é uma das marcas, enfim, mas que tem hipotireoidismo. E isso é um hormônio bioidêntico, ele é muito, muito semelhante ao nosso hormônio produzido naturalmente. Isso é um hormônio bioidêntico. Só que é um nome bonito, mais uma vez, né? É um nome diferente, e aí isso atrai, né, quem ouve. E as terapias de reposição hormonal da menopausa? Existem terapias hormonais respaldadas pela literatura há muito tempo, né, Júlia? Sim. Então tem via oral, transdérmico, enfim, GEs. E não necessariamente tu precisa colocar um chip que tu não sabe a dose que tá entrando, que não tem segurança da dose que tá sendo liberada. Então tem outras alternativas. Exato. A desinformação parte do profissional que aquele paciente está procurando. De dizer que é só isso que tem. De dizer que é só isso que pode. É o único conhecimento que ele tem, né? Até porque sempre que a gente tem esse próprio. Exato, cada um vende o peixe que tem, né? Não adianta, se tu só tem traíra, tu vai vender traíra, não vai vender salmão. Exato. Até porque quando se a gente tá com o paciente na frente, eu tenho certeza que vocês também, a gente tem duas possibilidades de tratamento, que as duas são igualmente boas, eficazes e seguras, a gente vai ofertar pro paciente, para ele colocar na posição dele também da opção de escolha, e não simplesmente considerar os valores dele. Exato, não simplesmente impor, tem que ser esse tratamento ou aquele. As coisas não funcionam assim, né? Então, acho que lembrar que nem tudo que reluz é ouro, que a medicina integrativa, ela parece, sim, uma ótima ideia na teoria. Lembrar que é diferente de ter um atendimento médico integral, onde vai avaliar o paciente como um todo, a pessoa como um todo, não só como a queixa. Sono, o que eu vivo dizendo, né? Que integral é um princípio médico. Né? É um princípio da integralidade na medicina, ele reconhece a importância da gente abordar todos os aspectos de saúde de uma pessoa de forma mais abrangente, holística, promovendo o bem-estar físico, mental, espiritual, emocional, social, ao longo de toda a vida desse paciente. Então, isso eu sempre digo. Infelizmente, às vezes os pacientes chegam para nós, né? Eu vim porque tu faz medicina integrativa. Não, medicina integrativa não é uma especialidade médica, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E o que eu faço é ofertar ao meu paciente um atendimento que abrange essas áreas, que isso fique bastante claro. Que a medicina integrativa pregada pelas mídias não é o que a gente está querendo fazer aqui dentro de forma alguma, tá? E que, na verdade, a gente precisa, sim, como um princípio médico, que infelizmente eu acho que acabou sendo até distorcido, porque todo médico deveria ofertar um atendimento integral. Aí eu acho que abre parênteses para outro podcast que a gente poderia até falar, que o jeito que a medicina acabou se desenrolando hoje em dia, né, abriu margem, né? Abriu margem realmente para esse tipo de profissional aparecer e se vender para os nossos pacientes, porque quantos
atendimentos que o paciente não senta no consultório, vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Quantos pacientes de 6 o paciente minutos? não ser examinado. Não né? é olhado no olho. Quantas vezes o médico tirou... A minha mãe já passou por isso. O médico tirou a receita pronta da gaveta e entregou. Então, ela isso não não tem sentou cabimento, e o doutor entregou uma receita pronta. E Então, abre margem, né, Claro. para o paciente ficar realmente em dúvida. Quando vem um profissional que olha para... que tem um olhar que é mais demorado, ele, né? que escuta mais, ele vai Claro, acreditar. A culpa natural, não é não é culpa do a paciente. culpa não é do nossa. paciente, exato. Muitas vezes é fazer uma medicina... A culpa não é do paciente dele acabar caindo nesse canto aí. Né? E ao mesmo tempo que os colegas que querem, de repente, eu quero tratar... não é a área, eu sou endócrino, eu quero tratar só a tireoide, não quero olhar o todo. Tudo bem, não tem problema. Pode ser um atendimento bem feito também, onde a pessoa senta, onde a pessoa é examinada, é olhada Sim, no olho, conversado. sim. Então, assim, também não quer dizer que não ter uma visão onde a pessoa acaba sendo orientada em outros âmbitos da vida, que também são saúde, que não só aquela doença, também não tô dizendo que é errado. Eu, Júlia, prefiro não fazer assim. Eu, Júlia, exatamente. sei e prefiro fazer um atendimento integral, não Não integrativo. Fique bem claro, tá, gente? E outra coisa que é importante falar, né, que essa medicina dita integrativa, não é que nada do que o médico vai dizer funciona, mas a verdade é que muitas dessas terapias, elas podem apresentar riscos para a saúde dos pacientes. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, envolver o uso de substâncias que sejam, de fato, potencialmente prejudiciais para o paciente. Nesse sentido, vale lembrar também que a medicina convencional também pode adotar abordagens menos invasivas, com mudança de estilo de vida e terapias comportamentais, que é isso que a Ju Não, e às vezes até terapias também farmacológicas ou não, e que muitas vezes, além assim, de trazer os mesmos benefícios, só não é tão diferente quanto o resto, mas assim, traz os mesmos benefícios e muitas vezes até de uma questão custo efetiva menor, né, e melhor. Na verdade, porque tem muito isso também. As pessoas muitas vezes não se importam o quão em valor, em dinheiro, não em valor, né? Em dinheiro, em preço elas estão investindo. Às vezes tem muita gente que gasta o que quase não tem ou faz para poder ter um tipo de atendimento que, na verdade, não vai fazer diferença, né? Perfeito. Eu acho que uma boa questão da gente comentar também, enquanto há um tempinho, é que para a gente se blindar, né, desses profissionais, a gente precisa... não ser, como assim, tipo, ter uma ratoeira ali, né? Pra gente se blindar desses profissionais, a gente não pode ser ratazana, né? Eu tava pensando ontem. Quem que é a ratazana? Quem que é o paciente ratazana? É o paciente que quer resultado rápido. Ah, sim. Essa é a presa perfeita do charlatão. Nossa Senhora. Aí... não existe um resultado muito rápido quando se depende de... mudanças de tratamentos que precisam de tempo para serem estabelecidos, para se ver um resultado, né? Tem tratamentos outros que a gente vai fazer medicações específicas e vai ter resultados. Por exemplo, quem tem um hipotireoidismo grave, não tratado, sim. vai usar o remédio em poucos dias vai estar bem. já vai estar bem. Quem Mas- tem uma colecistite mas a maioria aguda, dos a casos, vesícula é. resolve. Quem tá uma infecção, antibiótico Mas vai no melhorar. caso desses profissionais, né, que a maioria é performance, Exato. estilo de vida, obesidade, né? Não é rápido, Obesidade, eu gosto de dizer pro meu paciente que ele entrou 10 quilômetros para dentro da mata. Demorou quanto tempo para entrar 10 quilômetros para dentro do mato? Como é que vai sair em 5 minutos? É, Outra uma coisa que boa eu gosto de analogia. dizer é que nós não estamos correndo como eu corro, A né, maratona, gurias? eu falo da Nós maratona. não estamos correndo corrida de 100 Eu metros, falo nós isso. estamos correndo uma maratona. A tua vida, o teu tratamento tem que ser encarado como uma maratona. Porque, mas eu quero dar um gás, doutora. Pra que dar um gás numa maratona? Pra tu quebrar daqui a 5, 6 quilômetros, pra tu não conseguir completar daqui a 5, 6 quilômetros. Exato, né? Quem é corredor entende. Tu vai quebrar. Quebrar é largar a corrida, não conseguir Queimar a completar, largada. né? É. Então, pra que eu vou fazer isso? Vamos... Se é pra vida inteira, né? No fim das Exatamente. contas, né? Então, é mudança de estilo de vida, é complexo, às vezes o paciente tem que voltar várias vezes até a gente conseguir ajustar, mas é isso que realmente vai garantir que lá, quando chegar no quilômetro 42 da maratona, né, quando chegar no final da vida, ele tenha, de fato, um resultado efetivo, né? A principal ideia que eu acho que deve ficar desse nosso podcast para esse nosso paciente, eu acho que é que o paciente precisa urgentemente valorizar a evidência científica e valorizar os profissionais que querem trazer
saúde e qualidade de vida de uma forma ética, de fato, né? E além dessa questão do resultado não ser rápido, né? E aí também já traz aquela questão da percepção. Pô, se alguém vem me prometer algo que eu nunca consegui até hoje, de diversas maneiras. Sem eu fazer muito esforço? Sem fazer esforço. A pessoa tá me dizendo assim, vem que tu vai ter esse resultado rápido, pá, desconfia. Nada vem fácil. A natureza não dá saltos, né? Eu gosto dessa frase. Exatamente. Então é isso. A gente, por fim, né, entende que a gente não vai estar prescrevendo medicamentos alopáticos, né, para todo mundo, toda hora, em excesso, né? Nós somos contrárias a isso. Mas a gente entende que, apesar deles terem evidências limitadas, olhar o paciente como um todo, né? Ter essa proposta holística, saber quando usar esse medicamento, quando não usar, olhar a questão do estilo de vida sempre, né? Isso é uma obrigatoriedade, né? Do atendimento. Deveria ser, né? Do atendimento do médico, né? A gente avalia, sim, né? Hábitos de vida, alimentação, sono, contexto social, familiar, espiritual, às vezes eu pergunto. Com certeza. Né? A gente procura a causa das doenças, né? A gente quer que as pessoas tenham uma longevidade com qualidade de vida, sim, né? Mas a gente não pode ignorar o tratamento de doenças clínicas e principalmente o diagnóstico, né? Que muitas vezes acaba ficando para trás. Tratar a base do problema, né? Com não medicamentos regulados pelas agências sanitárias e não manipulados e que não tenham nenhum controle depois, né? Complicado. Enfim, acho que é isso. Acho que a gente já se estendeu bastante, né? Falamos muito, mas se vocês quiserem continuar aprendendo sobre esse assunto, que se a gente quisesse, poderia ficar a tarde inteira aqui, tranquilamente, né? E desse dá pra surgir vários outros podcasts com outros assuntos, né? Na verdade, a ideia surgirão, é essa, né? A ideia já surgiram, é essa, exatamente. Então, sigam acompanhando o nosso podcast, tá? Para seguir aprendendo a como separar, né, o joio do trigo nesse oceano de informações que são as redes sociais, tá? Nos sigam lá, o nosso @, o meu no caso, geriatra.janaína. Se vocês quiserem me encontrar lá no @juliampiovesan. E @carolcaurio.gastro. E o @entre agora médicas, nosso, né? Claro. Recém-criado. @entre médicas. Que vai ter em breve muitas publicações. E conversas descomplicadas sobre saúde. Exatamente. Até mais, pessoal. Tchau.